Muito antes da formação do Brasil como país, essa terra já tinha dono. Os povos originários, povos que construíram culturas, linguagem, crenças, formas de viver, plantar, culturas, curar, educar e se relacionar com a natureza. Hoje, quando falamos de um povo indígena, não estamos falando de um único povo, de uma única cultura, ou de uma única história. Estamos falando de centenas de povos diferentes com identidades próprias, línguas próprias e modos de viver próprios. O censo de 2022 identificou 391 povos indígenas e 295 línguas indígenas no Brasil. Nesse especial Dia dos Povos Indígenas, vamos conhecer a importância desses povos na formação do Brasil, sua riqueza, cultura e seus desafios, sua resistência e seus papéis essencial do presente e no futuro do país. Quem são os povos indígenas? Os povos indígenas são os povos originários do território brasileiro. Eles já viviam aqui muitos antes da chegada dos colonizadores europeus. Mas é importante entender uma coisa: não existe o índio como uma figura única e genérica. Existem muitos povos indígenas, cada um com sua própria identidade. São povos com diferentes idiomas, rituais, vestimentas, cosmologias, formas de organização social em relação com a terra. Alguns vivem em aldeia, em áreas rurais, outros vivem em contextos urbanos. Segundo o IBGE, mais da metade da população indígena no Brasil vive em cidades. Durante muito tempo, o Brasil ensinou uma imagem estereotipada dos indígenas como se fossem povos presos ao passado. Mas a realidade é outra. Os povos indígenas estão no presente. Estão nas universidades, nas redes sociais, nas políticas, nas artes, no, nos cinemas e na educação, na defesa do meio ambiente. O que significa o Dia do Povo Indígena? O dia 19 de abril era conhecido por muitos anos como Dia do Índio, mas em 2022 a lei mudou oficialmente a data para o dos Povos Indígenas, reconhecendo que não existe apenas uma identidade indígena, mas uma grande diversidade de povos culturais e histórias. Mais do que uma data comemorativa, esse dia é um convite à reflexão e um momento para valorizar as culturas originárias e combater o preconceito. Defender os direitos é ouvir as vozes indígenas em 2006. A própria FUNAI destacou que a data chama atenção para temas como demarcações de terras, proteção territoriais, gestação ambiental e garantia de direitos. A riqueza cultural dos povos indígenas. Os povos indígenas guardam riquezas culturais imensas. Essas riquezas aparecem nas línguas, nas festas, nas pinturas corporais, nos artesanatos, nas músicas, nas narrativas orais, nos conhecimentos sobre plantas, rios, ciclos da natureza e formas de cultura e cura. Cada povo possui sua própria visão de mundo. Para muitos deles, a terra não é mercadoria. A terra é memória, identidade espiritual e sobrevivência. A cultura indígena também ajudou a formar o Brasil. Muitas palavras do português brasileiro é da língua indígena. Muitos alimentos presentes do nosso dia a dia com origem nos conhecimentos indígenas, assim como técnicas de manejo da terra, pesca, cultivo e os medicinais de plantas. Essa valorização da cultura indígena é uma das razões centrais do Dia dos Povos Indígenas, destacadas por órgãos federais da cultura
e da FUNAI. A história de violência e resistência. A história dos povos indígenas no Brasil também teve uma história de dor, invasão e resistência. Desde a colonização, muitos povos sofreram com massacres e expulsões de seus territórios, doenças trazidas de fora, escravização, perseguição cultural e tentativas de apagamento. Mesmo diante de tantas violências, esses povos resistiram manter suas línguas, seus rituais, suas memórias, suas ligações com a terra. A Constituição Federal de 1988 marcou um peso importante ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso significa que esses direitos não nasceram com o Estado brasileiro. Eles são anteriores ao próprio Estado. Territórios diretos e direitos e luta. Falar de povos indígenas é falar de territórios da terra para os povos originários. Não é apenas espaço físico, é onde vivem os ancestrais, onde nasce a cultura, onde a comunidade se organiza e onde a vida continua. Por isso, a luta pela terra é uma das principais pautas do movimento indígena. A FUNAI e a legislação federal mantêm políticas e instrumentos ligados ao reconhecimento demarcado, proteção e a gestação de terras indígenas. Quando um território indígena é ameaçado, não é só a floresta que corre risco também a língua, a cultura, a história e o futuro de um povo inteiro. Povos indígenas no Brasil hoje. Os povos indígenas estão presentes em todo o Brasil, contendo o censo de 2022. Mostrou uma população indígena de quase 1,7 milhões de pessoas, o equivalente a 0,83% da população brasileira. Esse número representa um retrato mais amplo e visível da presença indígena no país. Hoje há indígenas produzindo filmes, histórias, livros, pesquisas, músicas e conteúdos digitais. A liderança política, professores, médicos, artistas e ativistas indígenas ampliando seu espaço e falando por si próprio. Essa presença é importante porque ajuda a romper um erro histórico, o que fala sobre os povos indígenas sem ouvir os próprios povos indígenas. A importância da educação do respeito. Respeitar os povos indígenas começa com a informação. A escola tem um papel essencial nisso. A legislação educacional brasileira determina a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação brasileira. Isso é importante porque o desconhecimento alimenta preconceito. Quando aprendemos sobre os povos indígenas de forma séria e respeitosa, entendemos que eles não pertencem ao passado, eles fazem parte do Brasil de hoje. O que os povos indígenas ensinam ao mundo? Em um mundo marcado por crises ambientais, mudanças climáticas, destruição da natureza, os povos indígenas têm muitos a ensinar. Seus modos de vida revelam uma relação de equilíbrio com o território, de respeito aos ciclos naturais, de responsabilidade coletiva. Ouvir os povos indígenas é também pensar em futuro, um futuro com mais respeito à diversidade, mais proteção à natureza e mais justiça histórica. Nesse dia dos povos indígenas, mais do que celebrar, é preciso reconhecer que o Brasil nasceu em terras indígenas, reconhecer que os povos originários ajudaram a formar nossa identidade, reconhecer que a sua cultura, sua sabedoria, sua resistência são parte essencial da nossa história. Mas reconhecer não basta, é preciso respeitar.
É preciso ouvir, é preciso defender direitos, é preciso combater o preconceito. Os povos indígenas não são lembranças de um passado distante, são presença viva, são histórias vivas, são o Brasil. Que o 19 de abril seja não apenas uma data no calendário, mas um chamado à consciência, ao respeito e à valorização dos povos indígenas, ontem, hoje e sempre. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe, dá muitos likes. Eu sou o Isaac, tchau. Aqui é o Isaac Sino, tchau.